Que Nossa Senhora, então, interceda por nós, para que possamos fazer bom proveito desta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos, eu sou o Henrique, para quem não me conhece, né, aqui todo mundo. Hoje, então, a aula é sobre o Trivium e como o jornalismo engana. Eu preciso deixar algumas coisas claras. Primeiro, eu não sou aquele tipo de cara que sai dizendo que o jornalismo não presta e que não sei o que, que a gente tem que acabar com o jornalismo, tá? A minha motivação, inclusive, é um pouco diferente de simplesmente acabar com o jornalismo. Nas sociedades modernas, quando a gente ouve falar de jornalismo, democracia e liberdade, geralmente são três coisas que andam juntas. E quando eu percebi isso, eu comecei a perceber uma coisa assim: existe uma relação entre as democracias modernas, entre o jornalismo e entre liberdade. Tá? E quando eu fui pesquisar essa relação, que eu fui chegando numa das coisas que eu vou comentar mais por cima, que é a importância do jornalismo na sociedade moderna. Tá? O jornalismo ele tem um papel muito importante na sociedade moderna. E algumas coisas, eu até vou comentar algumas coisas do decorrer da palestra sobre isso. Tá? Hoje o tema é mais a questão do Trivium. Tá? Eu não vou esgotar o Trivium. Tá? Pode passar para o próximo slide. Que assim, eu estou me baseando bastante no livro do Trivium, da irmã Miriam. Mas também tem o pessoal do Instituto Hugo de São Vítor, que é bem provável que se ouvirem essa palestra eles vão querer me dar umas chibatas nas costas, né? Porque eles entendem muito mais do que eu do assunto. Tá? Então, assim, eu não vou dizer para vocês assim, nossa, tudo que eu estou falando é o Trivium. Não, eu estou trazendo alguns aspectos do Trivium que tem alguma utilidade para a gente entender o jornalismo e principalmente como o jornalismo engana. E não só no sentido de que os jornalistas são malvados e eles querem nos enganar. Não, é por questões textuais que o jornalismo engana. Tá? E o jornalismo nos enganar não é necessariamente porque os jornalistas querem nos enganar, mas é porque às vezes a gente não sabe ler o jornalismo. Tá? Próximo slide. Então, eu também utilizo algumas coisas desses três livros. Por Trás da Máscara, do Flávio Morgenstern, A Transformação Social e Fake News, do De Rosa. Tá? Próximo slide. E também utilizo algumas coisas do livro Desinformação, do Mihaly Pacheco. Tá? Inclusive, cada uma dessas coisas dariam muitos outros comentários. Então eu tenho um certo cuidado de me apressar aqui para não ficar divagando. Eu também trago algumas coisas do livro do Padre Brown, tá? Dos contos, que também recomendo. Tá? E aí a gente entra numa questão que é o ponto inicial. O jornalismo ele tem uma certa analogia com o estilo literário. O que eu quero dizer com isso? Né? Que a gente não nasce sabendo ler. Nós geralmente não nascemos sabendo ler poesia. Se tu vai ler um romance, tu tem que entender que o romance ele funciona diferente de um épico. Tá? Se tu tá vendo um filme de ação, tu tem que entender a diferença de um filme de ação para um filme de aventura. Então, da mesma forma, o jornalismo ele é um texto que tu tem que aprender a ler. Tá? E aí entra numa questão que é importante a gente distinguir o que o jornalismo fala, o que ele não fala, como ele deveria falar, o que ele não deveria falar. Tá? É isso que tem que entender. Tá? O jornalismo ele tem algumas particularidades, assim como todos os textos, e particularmente eu gosto de trabalhar com isso, tá? Dessas particularidades de cada texto. Inclusive é interessante tu analisar por que certos filmes, certos jogos, certos quadrinhos, eles não se encaixam muito bem no estilo que eles deveriam se encaixar, mas às vezes eles se encaixam muito bem em outros estilos. E eu tenho que cuidar com títulos que eu cito, porque às vezes os exemplos que eu cito são exemplos meio pesados do pessoal ver. Tá? Então, não vou entrar agora no mérito, mas existe. Todo mundo teve a experiência. Nossa, esse filme de ação parece um filme de aventura. Esse filme de aventura parece um drama. Por quê? Porque tem algumas nuances, tá? Aqui eu vou tratar o jornalismo como tendo três principais tipos. Eu não estou dizendo que são só isso que existe de jornalismo. Tá? Eu não estou dizendo que não existe relação entre esses três tipos. Eu estou resumindo para a gente ter alguma coisa com que trabalhar. Então, tem o jornalismo narrativo, interpretativo e opinativo. Próximo slide. Tá? Ele tem uma base factual. Todo jornalismo ele tem base factual. Se não tem base factual, tu está falando de ficção.
tá? Isso é uma coisa que o pessoal geralmente tem razoavelmente claro. Como ele tem base factual, ele requer coleta de dados, ou seja, ele requer coleta de fatos, tá? Tu não pode estar assim em casa e vou pensar, não, eu vou agora escrever uma reportagem jornalística na minha cabeça. Não, isso daqui é um romance de ficção. O jornalismo requer que tu tenha contato com a realidade, tá? E o jornalismo ele é parcial porque é limitado, tá? O jornalismo nunca vai dar a totalidade da realidade. Ele sempre vai ser parcial. Ele sempre vai falar uma parte, por isso parcial, tá? Ele sempre vai ser limitado, ele nunca vai ser um texto ilimitado. Não existe infinitas horas no espaço de televisão, não existe textos de internet que são infinitos. Tá? O jornalismo ele é sempre finito, ele é sempre limitado. Okay? Por isso, a pluralidade jornalística ela implica várias narrativas, interpretações e opiniões. Próximo slide. Tá? 3 matérias-primas do jornalismo: fatos, interpretações e opiniões. Próximo slide. Fatos compõem narrativas. Tá? Fato é aquela coisa bem simples, acidente de carro, isso é um fato. Tá? Interpretações elucidam narrativas. O que é uma interpretação? Por que o carro bateu? O que acontece com o carro batendo? Tá? Tu está interpretando o fato. E a opinião geralmente é muito fácil de ver porque geralmente são as aspas. Tá? Toda vez que tem uma aspa, via de regra, é uma opinião, mas ela pode ser uma interpretação quando é, por exemplo, um médico interpretando alguma coisa que aconteceu. Tá? Mas por que o jornalista coloca nas aspas? Porque não é ele que está ajudando a pessoa a interpretar, tem um terceiro. Tá? O jornalismo tem essa questão de relação de mediação da realidade. Ou seja, a realidade está ali, eu estou aqui, e tem o jornalismo entre eu e a realidade. Certo? Ok? Então aqui, para ilustrar um pouco, 2 imagens do crepúsculo. Aqui eu ilustro também a lógica do ponto de vista. Percebam que eu tenho um mesmo fato, que eu estou vendo por ângulos diferentes, e na cabeça de vocês vem textos diferentes. Quem olha para essa imagem da direita vê algo muito mais poético, algo muito mais romântico. Quem olha para isso daqui está pensando nas aulas de física, geologia, aquelas coisas tudo, né? Então, assim, mesmo fato, estou fazendo interpretações, textos totalmente diferentes. E aí uma piadinha, né, que aqui eu tenho uma imagem de crepúsculo, não do crepúsculo. Que é outra coisa que é importante a gente entender. Por isso que, assim, trivium em jornalismo, como a linguagem, às vezes, nos engana e faz a gente não entender o que o jornalismo está falando. Próximo slide. Tá? Informação versus narrativa ou texto. Né? Todo texto jornalístico, eu posso dizer que o texto jornalístico ele é uma narrativa jornalística. Tá? Informação é o fato, é uma interpretação, tá? É uma opinião. É aquela coisa singular. Quando tu lê geralmente um texto jornalístico e tu sai com uma interpretação, ok, tu saiu com uma informação. Pensem que vocês estão lendo O Senhor dos Anéis, tá? Ou vocês estão vendo o filme do Senhor dos Anéis, e a única coisa que vocês lembram é: eu sei que uma hora o Frodo pegou o anel. Se vocês veem um documentário e vocês saem com uma informação, uma interpretação, uma opinião tão simples, é bem provável que vocês não fizeram uma boa leitura daquele documentário. Pode ser a opção de que ele é ruim e não passou muita informação para vocês. Também tem essa opção. Mas, se tu não consegue extrair muitas informações, muitas coisas de algo grande, tem alguma coisa errada. Quando a gente fala de narrativa, a gente está falando de fatos que são articulados num contexto maior. Tu pode ter textos jornalísticos que são vários fatos. E aí, geralmente, aquela narrativa pura. Vários fatos. Às vezes até é cansaço de ler. Porque fulano pegou o carro, saiu, e daí ele foi para o carro, papai matou, papai. Então, um pouco cansaço. Quando tem interpretação, tu já começa a elaborar um pouco. Tá? E aí tem aquela coisa, fulano saiu, pegou o carro. Tem que lembrar que naquele dia estava chovendo. Tá? Então, por isso que ele não podia andar em tal velocidade, ele tinha que andar em outra velocidade. Tá trazendo texto um pouco mais, que são inferências. E quando tu está falando de opinião, tá, um exemplo mais claro para entender o que é um jornalismo opinativo são as colunas. Tá?
Porque geralmente o colunista está trazendo um fato, muitas vezes ele está trazendo uma opinião, e ele está trazendo as opiniões dele. O que ele acha daquilo? O pessoal de economia às vezes brinca bastante, que a gente tem economistas tão bons, mas tão bons, que se tu fizer exatamente o contrário do que ele diz, tu acerta na loteria. Tá? É opinião. Não é fato. Próximo. Uma narrativa jornalística é sempre a síntese de uma narrativa maior. Jornalismo é parcial. Tá? A narrativa maior sempre é a realidade. Tá? Isso é algo que tem que estar claro. O jornalismo ele retira uma parte da realidade, ele media uma parte da realidade para as nossas vidas. Tá? Quando a gente tem uma boa leitura de ficção, a gente pode ter uma noção melhor de estilo, tipos humanos, possibilidades narrativas. E aí é óbvio que vai ser mais difícil de alguém tentar nos enganar com um jornalismo ruim. E vai ser mais fácil de a gente ler as notícias e os relatos jornalísticos. Por quê? Porque nós temos uma maior gama de possibilidades que a gente consegue aceitar e interpretar. Próximo slide. Não está aparecendo muito bem, mas enfim. Aqui é um print screen de uma pesquisa no Google, que é a notícia da Damares sugerindo home office para prostitutas. O que é isso daqui? Quer dar zoom ali ou ajuda ele? Como é que dá o zoom? Não precisa. Eu trouxe para vocês verem, tá? Que assim, todos os textos, Damares sugere home office a prostituta, Damares pede home office a prostitutas, tá? Damares contraria Bolsonaro e sugere home office, tá? Damares home office, tá? A pergunta é, o que eu estou trazendo aqui? Fato, interpretação ou uma opinião? Apresenta como fato. Né? Tá. Pergunta, o que é fato? Potenciamento? Não, o fato é, Damares pede que prostitutas fazem home office. Isso é o fato. Se eu digo que a Damares contraria o Bolsonaro, eu estou dando um fato ou uma interpretação? Interpretação. Por quê? Porque, talvez ele esteja comparando com alguma outra Mas fala. o Bolsonaro não falou que era para evitar quarentena, que não sei o quê? Sim, ela está falando para fazer quarentena, ela não está contrariando o Bolsonaro? Próximo slide. Profissionais do sexo não devem ser deixados para trás na resposta à Covid-19, alerta às Nações Unidas. O texto aqui não está aparecendo, mas basicamente a ONU ela não estava exatamente dizendo, não, prostitutas fiquem em casa. Quando a gente pensa assim, não, peraí, a Damares, ela... Algum de vocês acha que a Damares é a favor da prostituição? Não. No perfil que vocês têm dela, tipo, não precisa dizer se é fato ou não, vocês imaginam. Então assim, no nosso imaginário, Damares é contra a prostituição e daí ela fala de prostitutas fazer home office. Isso daqui, muita gente dá um alerta de um sinal vermelho, hora de parar, tem coisa errada. Então assim, a Damares, ela de fato está fazendo isso, mas ela está fazendo isso para combater uma outra agenda, a agenda de quem quer legalizar a prostituição. Então, a partir daqui, eu posso fazer uma interpretação e uma opinião. Tá? Um é profissionais do sexo, o outro é prostituta, né? Não. Até acho que é na descrição. Não é assim, tem que ver. Às vezes, profissionais do sexo é usado como eufemismo. Tá? Então, é uma outra questão importante. Tá? Às vezes, a pessoa fala profissionais do sexo como eufemismo e até por uma questão do estigma social que a palavra prostituta carrega. Tá? Mas o ponto é o seguinte... Do mesmo fato, eu posso tirar Damares contraria Bolsonaro ou eu posso tirar Damares enfatiza o combate à prostituição sugerindo home office. Vocês conseguem ver que eu estou tendo duas interpretações que são contrárias. Mas esse home office seria no sentido de fazer outras coisas e não a prostituição. Ou fazer webcam. É a única forma de tu te prostituir. Virtualmente, tá? Mas não parece uma coisa que ela diria. Assim. Não parece algo que ela diria. Esse é o ponto. Então, tu tem que ver alguma outra coisa. E ainda tem a questão da interpretação, né? Não, porque elas não vão pra rua, elas vão ficar em casa. Tipo, que é uma outra questão. Então, assim, a interpretação não é o fato. E isso tem que cuidar, porque o que acontece? Geralmente, o pessoal confunde a interpretação do jornalista com o fato que ele está narrando. E isso é algo que tem que ser muito bem cuidado. Aqui que está o primeiro erro, geralmente, que as pessoas colocam. Tá, aqui era para dar um exemplo, não é o melhor exemplo do mundo.
Próximo slide. Tá? Um detalhe sobre o jornalismo opinativo, tá? Quando se fala colunas, crônicas e charts, né? A premissa pode estar mais ou menos expressa. Premissa oculta é um porre. Porque geralmente se a premissa está oculta é quando tu não entende o que está... se a premissa está oculta e tu não conhece ela, aí tu não entende o texto. Se tu entende a premissa oculta, é fácil de entender o texto. Só que geralmente tem premissas ocultas. Então, o jornalismo, quando ele está mais no grau opinativo, geralmente ele pode conter premissas ocultas. E aí, se tu não conhece as premissas ocultas, tu pode ter uma interpretação errada. Isso é muito fácil com charges. Tá? Tem muitas charges que têm premissas mais ocultas. Ok? Próximo slide. 3 artes liberais, então. Gramática, retórica e lógica, que é o trivium. Próximo. Para todas as 3, a gente tem que entender as 10 categorias. Tá? A gente não tem que entender as 10 categorias aqui numa simples questão filosófica, mas numa questão muito importante. Se o jornalismo ele é um pedaço da realidade, ele é uma narrativa de um pedaço da realidade, então tudo que o jornalismo fala em texto tem que ter uma correspondência no mundo real. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Por isso que a gente tem que entender as 10 categorias. Tá? Então, quando a gente entende as 10 categorias, a gente tem que entender que são, ao mesmo tempo, categorias de entes, coisas que existem na realidade, e categorias de palavras. Isso daqui é o básico para a gente compreender. Tá? E tu pode até discordar das categorias que o Aristóteles elenca. Isso não é tanto problema, desde que tu concorde com essa premissa. Porque esse é o ponto geral do jornalismo. Se essa premissa é errada, não existe jornalismo. Se eu não posso fazer um texto que representa a realidade, eu não posso fazer jornalismo. Vocês conseguem compreender isso? Tá? Então, vamos só brincar um pouquinho. Próximo slide. O 2, o time vermelho. Tá? Só nessa frase a gente já tem que tirar algumas informações importantes. Quando eu falo o 2, eu não estou falando em quantidade. Eu estou falando de um ser específico que é o número 2 do time vermelho. Eu posso deduzir que esse time vermelho já tem pelo menos 2 integrantes. Ele pode ter mais. Como eu estou falando de time e esse time está qualificado, eu posso pensar que existem outros times. Tá? E eu posso imaginar que a camisa que identifica ele é vermelho. Então, o pessoal aqui no Rio Grande do Sul facilmente vai pensar que o outro vai ser azul. Uma questão cultural. Mas vocês percebam que o 2, geralmente eu uso como quantidade. Aqui eu não estou usando ele como uma simples quantidade. E eu já estou implicando uma relação que há ali. Eu não estou dizendo assim, não, existe essa relação. Não. A frase evoca um conjunto de relações. Que existe um número 1, que tu está falando do número 2, que existe alguma competição em jogo e que existem mais times. E vem como metonímia, né? Não é nem um algoritmo que tu está te referindo, é a pessoa. Exato. Tá? Tem aquela coisa, é o número 2, o número 1. Né? E tem também uma coisa de hierarquia. Porque geralmente quando tu fala de número 1, número 2, tu está invocando uma certa hierarquia. Eu posso estar errado, pode não ter hierarquia nenhuma. Pode ter simplesmente uma contagem. Tá? Mas vejam, as palavras evocam certas interpretações, simplesmente por eu estruturar assim. É aquela coisa, a frase é muito simples, eu gastei 1 minuto para explicar a frase. Parece que eu estou traduzindo latim ou alemão. Próximo slide. Ergueu o facão afiado e enferrujado. Se ergueu, pense o seguinte, se eu estou sentado e ergo alguma coisa, a relação que eu tenho pode ser que, o quê? Uma. Se a pessoa está de pé, é outra. Esse ergueu já nos dá uma situação assim, não, está acima de alguma outra coisa. Estava abaixado, ergueu. Tá, tem uma relação de movimento. Então isso nos faz invocar que a pessoa está pelo menos com um braço livre. Tá? Muito provavelmente é mais comum que as pessoas imaginem que se esteja falando de alguém de pé. Tá? Se o facão está afiado, o afiado significa que ele está bom para cortar. Desenferrujado ao mesmo tempo. Essa ferrugem, bom, então pode estar velho.
Tá? Vocês conseguem ver que eu estou fazendo várias coisas a partir de uma frase. Isso tudo a frase está invocando por conta. Quando às vezes o pessoal pensa, as categorias paixão. Paixão é molhado. Ou queimado, o exemplo que está no órgão. Tá? Não é aquela coisa, eu estou apaixonado por aquela guria. Não, meu filho. Tá? Então às vezes o pessoal tem uma dificuldade de pensar em paixão como algo atribuído a objetos. Por quê? Porque eles estão pensando em paixão no sentimento e não na categoria. Às vezes acontece a mesma coisa com certos hábitos. Né? A pessoa está sentada. Ok, pessoa sentada, tudo bem. A pessoa está de pé. Ok, o facão está deitado. Vocês percebem que eu falar o facão está deitado é diferente de eu falar que uma pessoa está deitada. Tá? Então, assim, esse tipo de coisa invoca realidades diferentes. E erguer o facão também já dá uma conotação de briga, né? Já dá uma questão de briga ou que tu está trabalhando. Tá? Tem uma outra conotação importante. Tá? Então, assim, eu não estou querendo exaurir todas as frases, porque exaurir frase vai, vai dar um trabalho. Tá? Próximo slide. Outra questão muito importante. As palavras elas podem ter sentidos equívocos, unívocos ou análogos. Se eu falo da manga de camisa e eu falo da manga do casaco, eu estou falando da mesma coisa? Praticamente a mesma coisa. Tá? Praticamente a mesma coisa. Vai mudar o tecido, o tamanho. Se eu falo da manga fruta e da manga da camisa, eu estou falando da mesma coisa? Não, estou falando de coisas que são equívocas, totalmente diferentes. E existe o meio termo. Meio termo, geralmente, o pessoal pensa, é só 50-50. Não é só 50-50. Tá? E nem sempre tudo que está aqui no unívoco, aqui, o pessoal, não, é 100-100. Não, às vezes você tem que dar uma forçada de barra que é 90-90, tá? Para 90-10, 90% parecido. A gente aceita como unívoco, tá? Okay? Tipo, o pessoal vê assim, na filosofia é diferente. Tá? A filosofia é um pouco diferente, mas geralmente no jornalismo tu tem que aceitar um pouco assim, tá, não é exatamente isso, mas faltou palavra melhor. Ou tu tá lendo um romance e faltou palavra melhor, tá? Próximo slide. Gramática, então, para que ela serve? A gramática, existe a gramática específica, que é de cada idioma, tá? Existem casos gramaticais que acontecem em idiomas que não acontecem em outros, tá? Então, todo idioma tem que ser estudado sua gramática, e tem a gramática geral, que nos lembra um pouco a questão daquilo que eu estava comentando das categorias, porque é aquela questão de saber o sujeito, o verbo, o predicado. O sujeito geralmente é aquele que realiza a ação, o predicado o verbo é a ação realizada, esse tipo de coisa que vão sendo estruturados. Em geral, quando tu conhece bem a gramática geral, é fácil tu trabalhar com tradução e até aprender outros idiomas. Tá? Por isso que geralmente quem estuda o Trivium tem facilidade para aprender outros idiomas. Tá? E quando tu tem a gramática geral bem estudada, tu consegue entender melhor as relações de universalidade entre os idiomas, ou seja, a realidade que é expressa através das palavras. Próximo slide. Aqui eu trago alguns exemplos de usos gramaticais. Não fui eu, não, vírgula, fui eu. Tá? Eu não estou fazendo mudança, eu não estou mudando os termos, eu estou fazendo mudanças gramaticais. Não matem ele, não, matem ele. O exemplo clássico de concerto de orquestra e concerto de carro. Isso pelo menos é clássico. E ali o quem, eu, e o quem, eu. No segundo caso, para quem não sabe, eu estou enumerando 2 pronomes. No primeiro, eu estou fazendo 2 perguntas. Tá? Porque às vezes o pessoal pensa, por que está usando aspa? Não, aspa porque eu estou enumerando os pronomes em si. Próximo slide, por favor. Agora entra a questão da premissa, né? Agora entra uma outra questão que eu quero colocar. Quando a gente fala aqui, o ponto que eu quero trazer 3 pontos. Eu não estou dizendo que é só isso, tá? Principalmente o pessoal do Hugo de São Vitor que for assistir, vocês vão brigar comigo depois. Mas enfim, 3 pontos que eu quero trazer porque são os pontos que eu vejo mais problema quando o pessoal está lendo texto jornalístico. Todo texto ele invoca determinadas impressões na gente, ele invoca determinados sentimentos. Tá? E muitas vezes, ou assim, quando a gente sabe lidar com as palavras e com as pessoas, a gente sabe que falando determinadas coisas, as pessoas vão reagir de determinadas formas. Tá? Então, o texto ele tem a impressão que ele nos causa. O texto ele tem um ethos, um conjunto de ação. No caso do jornalismo,
Eu quero trazer a atenção para um negócio muito simples. É muito comum que as pessoas pensem coisas do tipo: não vou duvidar do cara, o cara é jornalista formado. Ele sabe o que ele está fazendo, ele tem ética para aquilo. Porque tem... Ok. E isso daí não é errado as pessoas pensarem. Só que não significa que é algo que determina tudo. Quando a gente fala do logos, a gente está falando da estrutura do argumento propriamente ou a estrutura da narrativa. Tá? Então, assim, quando uma narrativa tem logos, significa que a narrativa realmente aconteceu. Ou ela é crível. Tá? Se você está falando de uma narrativa fictícia, tu não vai avaliar se ela realmente aconteceu, tu vai avaliar se ela é crível. Por isso que crítica literária muitas vezes é bem chato de fazer. Porque tu está avaliando não se algo aconteceu, mas se algo é possível de acontecer. E avaliar a possibilidade de algo, às vezes, é mais difícil do que avaliar a factualidade de algo. Porque quando eu estou avaliando a factualidade de algo, eu tenho que demonstrar que aquilo aconteceu independente da minha crença. Tá? Quando eu estou avaliando a possibilidade de algo, eu geralmente tenho que seguir por um objeto mais filosófico, tá? Porque eu tenho que dar um grau de certeza, mas às vezes o pessoal vai cair na questão da possibilidade e até às vezes alguns outros argumentos que são pura retórica. Ou seja, o pessoal quando fala de pura retórica geralmente quer dizer o seguinte: prova nada, só dá uma impressão de que prova. Tá? Mas não é exatamente isso que a retórica é. Tá? Retórica não é simplesmente assim, dá a impressão de que prova. Quando um casal está conversando, ao mesmo tempo que é muito importante que o argumento esteja correto, tenha logos, é muito importante que tu tenha uma certa empatia, né, um para com o outro. Se o cara quer seduzir a garota, no bom sentido da palavra, não vai chegando falando: e aí, meu? Vai trazer flores. É ela que vai chegar falando. Vai trazer flores, né? Primeiro, para causar uma boa impressão, né? Vai se perfumar. Né? O homem, quando está apaixonado, do dia para a noite, ele é tipo o monstro do pântano que vira um galã, né? Porque é um negócio meio absurdo, né? E tem todo um conjunto de ações que vão ser feitas, né? Então, isso é importante de a gente cuidar. Tá? Próximo slide. Retórica também envolve a ordem da frase. Tá? Ocultação ou explicitação de elementos. Né? Geralmente o pessoal oculta os elementos que são desfavoráveis aos argumentos, e eu posso ocultar alguma coisa mostrando outra. Isso daqui é uma coisa que o pessoal geralmente não percebe, e eu vou entrar um pouco nisso. Tá? E existe a questão de figuras de linguagem. Eu posso usar figuras de linguagem no jornalismo? Sim. Pode. Só que o que acontece? A figura de linguagem não pode ser utilizada para me dar um fato. Ela pode ser usada para interpretar ou dar uma opinião sobre um fato. Consegue dar um exemplo? Tá. De cabeça eu não vou conseguir, mas é que assim, eu tenho um problema que quando eu começo a dar uma palestra, geralmente eu estou pensando no slide anterior, no slide seguinte, toda outra, então se tu me faz certas perguntas que eu sei que vai fugir muito do tema, eu me perco. Se tiver um exemplo aqui, eu trago, tá? Mas eu lembro de ter colocado exemplo, só não sei onde é que tá. Próximo slide. Lógica é pensar corretamente. O pessoal às vezes pensa que pensar é qualquer coisa. Não, pensar não é qualquer coisa. Tá? Pensar corretamente. Tá? Aqui entra a parte mais pesada do Trivium. Tá? Inclusive, esse livro ele é bom para introduzir? Ele é bom porque, assim, pensa um prego grande, um martelo, tua cabeça, esse livro abre tua cabeça se tu não ouviu falar desse livro. Tá? Porque é uma porrada. Tá? E aí tem que lembrar uma coisa. Quando tu está falando de narrativa, tá? A lógica é muito mais factual e fenomenológica. A lógica científica é causal. Ou seja, ciência é estudo das coisas pelas causas. Quando tu está falando de uma narrativa, tu está falando da cronologia de fatos. E a narrativa também invoca a experiência pessoal das pessoas. Tá? Então, assim, jornalismo ele pode ser mais emotivo, ele até deve ser mais emotivo do que uma narração fria de cartório. Tá? Por quê? Porque tu está lidando com pessoas, o jornalista tem que ter certos cuidados. Morreu uma pessoa num acidente, não vai chegar, tu é viúva do fulano? Não, por favor, né? Tipo, tem que ter um certo tato, tem que ter aquela questão da experiência humana. Tá? Geralmente o pessoal acaba relegando isso para o plano da literatura.
Tá? Tem exemplos literários que são muito bons exatamente pela experiência humana que eles retratam, pelos dramas humanos. Mas tu pode ver isso, e até um bom jornalismo, em certo sentido, ele trabalha com isso também. Porque faz parte da experiência humana os fatos e os sentimentos. Tá? Próximo slide, por favor. Uma das coisas que eu vou trazer são os círculos de Euler. Tá? E aí é uma questão que é o quanto o sujeito está distribuído no predicado, por assim dizer. Ou seja, o quanto do sujeito está dentro do predicado e vice-versa. Eu vou me levantar, se eu desaparecer da câmera, vai. Tá. O que acontece? O predicado aqui é o círculo maior e o círculo menor é o sujeito. Na frase Deus é bom, tu tem Deus aqui dentro e a bondade. Deus está dentro da bondade. Quando tu fala que Deus é a bondade, tu tem uma concomitância. Tá? Ou seja, vocês já percebem que eu estou falando coisas diferentes. Eu não estou falando a mesma coisa quando eu digo Deus é bom e Deus é a bondade. No dia a dia pode não ter nenhuma diferença se eu estou numa homilia, numa pregação. Mas se eu estou escrevendo um tratado de filosofia, faz toda a diferença. Um leão não é um cavalo. O que eu estou dizendo? Que uma coisa não é outra. Estou dissociando totalmente. Alguns leões são mansos. Entre os mansos, entre os leões, há um pouco deles que se reúnem. Tem aqui uma questão de pertencimento. E um leão pode não ser manso. Ou seja, um leão pode não ser manso. Então eu estou escolhendo os leões mansos desse grupo. Tá? Eu não vou perguntar se ficou claro isso, porque eu levei uns 5 dias para entender isso bem. Tá? Então eu sei que a primeira vez que eu estou ouvindo falar isso daqui não fica totalmente claro. Lembra disso aí em matemática. Tá. Fazer... Lembra a matemática. Tantos números são de um grupo. Exato, na questão dos grupos. Mas o ponto que tem que entender é uma questão seguinte. O que está sendo afirmado e o que não está sendo afirmado. Próximo slide. Tá, aqui são afirmações e negações. Isso daqui é uma brincadeira muito divertida de vocês fazerem. Tá, que é vocês construírem uma frase na afirmativa, ou seja, esta mesa é de madeira, por exemplo, bem simples, e pensar todas as negativas possíveis. Vamos enumerando as negativas possíveis. Não, esta mesa é de madeira. Esta não mesa é de madeira. Esta mesa não é de madeira, que é a negativa mais comum. Por quê? Quando eu falo esta mesa não é de madeira, geralmente eu estou negando a frase toda. Se eu digo não esta mesa, eu estou falando não esta, mas uma outra mesa é de madeira. Se eu falo esta, não uma mesa, esta cadeira é de madeira, estou falando outra coisa. Aí aqui a gente já começa a entender um pouco da questão do pertencimento. Eu tenho que identificar bem o sujeito e bem o predicado para saber o que está sendo falado. Tá? E a negação suprema, né, que isso aqui é só piada que você faz, né? Não, esta não mesa não é de não madeira. O que eu estou afirmando aqui? Absolutamente nada. É uma frase que ela tem um valor ela tem um valor em si zero. Por quê? O que eu quis dizer? Nada. Eu neguei tudo. Tá? Se tu nega tudo de uma frase, tu posiciona nada. Tá? E às vezes o pessoal acaba tendo essas confusões. Quando começa a negar 2, 3 vezes, o pessoal vai negando. Mas o ponto é, eu posso negar todos os objetos, todos os pontos da frase, e eu posso negá-los junto com outros ou separadamente. Eu também posso fazer uma negação parcial. Próximo slide. Aqui as coisas começam a fazer um pouco mais sentido. Por quê? Porque eu posso fazer uma negação pela afirmação. Ou seja, ao invés de dizer esta não mesa, eu posso dizer esta cadeira. Eu estou negando que é uma mesa, eu estou negando que é uma jarra, eu estou negando que é uma casa, eu estou afirmando que é uma cadeira. É muito mais prático, né? É muito mais prático. Ou eu posso dizer que essa mesa é de metal. E eu também posso fazer uma negação ou uma afirmação parcial. Tá? Esta cadeira não é só de madeira. Esta cadeira é de madeira e de metal. Esta cadeira é de madeira e não é só uma cadeira. Tá? Vocês vejam que ao mesmo tempo que eu estou afirmando alguma coisa, eu estou deixando um espaço para dúvida. E aí volta aquela brincadeira, né? Tenta preencher no círculozinho lá. Onde é que vai encaixando as coisas, onde é que não vai encaixando? Será que eu não preciso de um terceiro círculo? Tá? Tem que fazer essas brincadeiras. Eu sei que às vezes eu falo um negócio como se fosse meio infantil,
Mas realmente ajuda. Fazer os círculozinhos, desenhar como se fosse criança ajuda, tá? Próximo slide, por favor. Tá. Ordem da frase. Essa é uma frase que o ponto não é assim, como eu tenho que ordenar a frase de forma diferente, muda as palavras que eu estou utilizando. Então não foquem na ordem das palavras, mas foquem na ordem das ideias. Se eu digo que casar com a pessoa que se ama é a mesma coisa que amar a pessoa com a qual se casou, se é a mesma coisa, eu estou cometendo um erro. Tá? Qual é o erro que eu estou cometendo? Vamos ver se o pessoal, vocês conseguem pensar uma questão muito simples. Aqui tem uma questão muito simples. Porque na segunda ela já está casada. Então ela tem que ter esse ato de amar. Na verdade, na primeira parece que ela vai buscar alguém que ela ama. Na primeira tem uma questão muito simples. Eu sou casado. Mas eu quero me casar com a pessoa que eu amo. Mas eu não amo a pessoa com quem eu estou casado. Então, é daquela questão que eu perguntei antes. Onde entra a questão da premissa? A premissa, ela vai pressupor, digamos, algo que não está no texto, mas está no sentido ao texto. A premissa ela pode estar implícita, ela pode estar explícita. Mas o ponto é, da primeira frase, eu posso depreender o divórcio. Depende da premissa. Depende da premissa, depende de uma questão de contexto. Da segunda frase, é pelo menos um pouco mais difícil depreender a possibilidade do divórcio. As duas, numa mesma narrativa, podem ou ser uma semelhança da outra ou o oposto da outra. Exato. Esse é o ponto. Elas podem significar a mesma coisa, como elas podem significar o oposto. E são frases razoavelmente inocentes. Ou vocês acham que vocês chegando para uma pessoa comum, vocês dizerem: tu sabe qual é a diferença entre casar com a pessoa que se ama e amar a pessoa que se casa? Antes de vocês ouvirem eu falar, vocês haviam pensado que poderia haver alguma diferença? Aquela resposta bem sincera de criança: Henrique, eu nunca tinha pensado nessa frase. Tá, então assim, quando a gente tem a ordem das ideias, a gente impõe certas possibilidades interpretativas ou não. Tá? E isso é outra coisa também que tem que ser cuidado. E aí vocês podem perceber que eu já gastei bastante tempo, né? Próximo slide, por favor. Ok, então agora a gente começa a brincar com manchetes. Volta um pouquinho que eu deixo só falar um negócio. Eu não vou esgotar tudo que tem para esgotar de jornalismo, tá? Inclusive algumas manchetes, algumas coisas eu trouxe aqui fictício. Por quê? Porque eu não achei um bom exemplo, tá? Tem que pesquisar, às vezes, entre outras questões, não achei um bom exemplo. Então, eu estou trazendo aqui exemplos e a gente vai brincar com esses exemplos, trabalhar um pouco em cima deles, tá? E não estou dizendo que é a única coisa que tem para fazer. Isso daqui é aquela brincadeira. Eu quero fazer montar cursos sobre isso, vou trabalhar bem mais exemplos quando eu for montar um curso específico. Hoje é um negócio bem superficial. Eu espero que isso daqui ajude vocês a interpretarem notícias. Então, próximo slide. Em novo recorde, o Brasil registra 600 mortes por vírus em 24 horas. O que a manchete afirma? Que se registram. O que as pessoas em geral depreendem? Morreram. Que morreram. A manchete ela tem um impacto, um pathos, tá, muito forte. Nossa, são 600 pessoas que morreram. Só que o que ela verdadeiramente significa não é tão forte, porque o próprio texto diz: destes 600 óbitos, 25 pessoas evoluíram para o óbito no dia de hoje, ou seja, morreram hoje. 51 morreram ontem. Ele parece tantos. De 600 vai para 25, né? De 600 vai para 25. Nossa, isso dá um alívio. A manchete é muito pesada. Nossa, dá um alívio. A própria introdução da manchete em novo recorde, tá querendo dizer que nunca morreu tanto. Exato. Outro problema é o seguinte: em novo recorde não é um fato. Já botou uma isso daqui, Brasil registra em novo recorde em relação a quê? Em relação às outras mortes, pelo menos como vírus. Só que, como este em novo recorde não está dizendo
contexto, né, não está dizendo a delimitação, isso daqui é uma opinião. Tá? Isso daqui é só para chamar atenção. Não é informação. Tá? Não, mas Henrique, de fato é um novo recorde. Bom, novo recorde de registro de imóveis. Qual é a relevância disso? Tu vê ali, ó, no dia anterior teve mais mortos que nesse dia que eles falaram. Sim, o recorde é de registros, tá? Então vamos pensar o seguinte, qual é a relevância de eu saber quantos registros de imóveis foram feitos no dia anterior se eu não trabalho com imóveis? Tá? Eu sou um gari. Ontem, 1.000 imóveis foram registrados na cidade de Porto Alegre. Que informação isso diz para mim? Nada. Tá, então, o ponto é, essa manchete ela tá ruim por causa do em novo recorde, né? O registra, né? Então, assim, tipo, ela é o típico de manchete que uma manchete muito mais clickbait. Ela impacta muito mais do que a notícia realmente traz de impacto, tá? E aí entra o ponto. Como é que tu lê esse tipo de coisa? Jornalismo é um negócio que tu tem que ler como se tu tivesse sangue de crocodilo, né? Registro. O que significa registro? Ah, tá. Morreram 25 pessoas. E quanto que é feito o registro, né? Se o registro fosse automático... Isso é um outro problema. O texto ele não explica o processo do registro. E aí as pessoas apaixonadamente lêem um negócio desse, saem divulgando. Que absurdo! Temos as então, assim, o ponto geral é o seguinte. Tu não pode afirmar, não, tá morrendo 600 pessoas. Não tá morrendo 600 pessoas por dia. Tá? É questão do registro. Essa manchete ela serviria muito mais para problematizar a questão do registro, da demora do registro, da questão das informações do que focar nas mortes. Tá? Então aqui, tipo, é por isso que eu digo, eu tô primeiro brincando com manchetes. Tá? Próxima manchete. Polícia Federal do Rio de Janeiro pede para arquivar inquérito de Flávio Bolsonaro. Essa é a manchete. Próximo slide. Aí tu vai pesquisar o assunto, né? Novamente aquela questão que eu comento. Todos os sites falando a mesma coisa, praticamente a mesma manchete. Se tu tem isso, tu não pode dizer que tem pluralidade jornalística no Brasil, porque a narrativa é a mesma, no fato é o mesmo, a narrativa é o mesmo, tá? E aí, próximo slide, tu entra para ver as notícias e tu olha, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, ou seja, não foi esse jornal que averigou, foi o jornal O Globo e a notícia está pegando de uma outra fonte. Talvez então tu deveria... Para começar, o que acontece? Não, peraí, tem que checar... Tu tá fazendo jornalismo no jornalismo. Daí tá. A Globo... O jornal O Globo divulgou. E aí, tipo, tá falando de jornalismo no jornalismo. Tá, tipo, isso é uma coisa que eu já não gosto. O pessoal até faz bastante, eu não gosto. É publicidade, né? Tá. Tal pedido ocorreu ainda no mês de março. Então, peraí. Essa notícia foi dessa semana, uma coisa assim. Março já faz mais de mês. Por que não é uma manchete agora? Tá? Então, assim, seguiu a análise divulgada anteriormente de que nenhum indício... Não, peraí. Mas se não tem nenhum indício, tá certo que tu cancele o negócio. Qual o problema? Eu não entendi o problema. Ou é uma notícia boa? Eu vou dar 100 indícios. Tipo, ele tá dando uma notícia boa, então... Ah, tá, entendi. Então tá, não. Ok. Indício, né? Tá. Isso dá muita raiva. Não, mas peraí. Calma, deixa eu terminar. Peraí. Mesmo que os sigilos... Mas o jornalista agora virou policial? Não, é uma coisa que eu quero entender. Porque o jornalista, quando ele fala, não, como é que os caras sabem, tá? Ele está seguindo informações do jornal O Globo, mas o cara sabe que precisava ter quebrado o sigilo fiscal e bancário do Flávio Bolsonaro para saber a informação. Eu sou jornalista, eu sei o que eu estou fazendo. O policial, ele não sabe o que ele está fazendo. É complicado tu ver um texto desses. Aí o segundo texto. Em fevereiro, o jornal Folha de São Paulo... agora já são 2 jornais, né? Tipo, outro que está fazendo jornalismo no jornalismo, mas tudo bem. O jornal Folha de São Paulo antecipou... então já estava previsto que a PF iria concluir o caso porque não tinham sido encontrados indícios dos crimes na investigação. Tá, tipo, é aquela coisa. Sabe quando tu tá apaixonado, a guria te pede, eu preciso falar um negócio muito importante contigo. Tu vai lá, estou apaixonado por outra pessoa. Mas é isso, tá? Tipo,
Então, assim, a manchete e o texto parece que não conversam. Tá? Tem uma questão que muitas vezes os professores comentaram na faculdade, que elas são o seguinte: tu está trazendo geralmente muita manchete chamativa porque tu precisa do clique, tá? E tá vendendo a publicidade. Só que qual é o problema que isso causa? Tu tá fazendo jornalismo pro cara que tá te pagando, não pro teu público. Tá? Tem que fazer jornalismo pro teu público, pro cara que te lê, não pro cara que te paga, não pro cara que paga a publicidade. Tá? Tipo, isso não é jornalismo. Jornalismo é tu mediar a realidade para as pessoas. Não tá fazendo. A manchete não tá dialogando com o texto. Tá? Ou se ela tá dialogando, tu quer dizer que a PF cancelar o inquérito do Flávio Bolsonaro é uma boa notícia. Tá? Então, tipo, é boa notícia. Não, olha, Flávio Bolsonaro é inocente. Tá? Isso que tu quer dizer. Pelo menos é o que eu tô conseguindo interpretar com base nesses textos. Tá? Próximo slide. Bolsonaro bebe refrigerante em padaria no Distrito Federal e vulcão entra em erupção na Indonésia. Cara, quando eu olhei isso daqui, eu pensei assim, cara... Eu achei que era montagem. Não, eu realmente pensei que era montagem. Eu olhei assim, cara, tipo, vão fazer meme disso. Isso daqui requer uma certa explicação, tá? Primeira coisa. Isso daqui é um texto que ele não é exatamente uma manchete, tá? Isso daqui não é um texto que ele é exatamente uma manchete. Só que as pessoas leem este texto como se ele fosse uma manchete, né? Porque é aquela coisa, que geralmente as pessoas leem no jornal? Leem manchete, se a manchete interessa, elas leem o resto. Tá? Por isso que surge aquela coisa de que a manchete, nossa, promete fundos e mundos e o texto é... O texto é a guria que está apaixonada por outro cara. Tá? Então, assim, o que acontece? O texto quer resumir duas informações relevantes. E aí tu tem Bolsonaro bebe refrigerante em padaria no Distrito Federal e vulcão entra em erupção na Indonésia. Do jeito que tá, dá a ilusão, por uma estrutura de gramática, uma questão de português, que o vulcão entrou em erupção porque o Bolsonaro bebeu refrigerante em padaria no Distrito Federal. Coca-Cola e bala de menta. Tá. O texto ele dá essa sensação. Por quê? Porque é chocante. Mas então o ponto é, por que o texto dá essa sensação? Não é tanto por isso. É uma questão muito simples. Qual é a relação qual é a relação entre essas duas informações? Quando que tu tem a experiência no teu cotidiano de alguém que estava tomando um refrigerante e um vulcão entrou em erupção? Não tá dando informações que atribui uma conotação negativa? Não, tu não precisa atribuir conotação. O ponto é... Não, o vulcão entra em erupção... Não, o ponto não é esse. O ponto é o seguinte. O nosso imaginário não está acostumado para pensar que as pessoas tomam refrigerantes e que tem vulcão em erupção. Essas coisas não estão preparadas para estarem juntos. Talvez no imaginário do redator esteja. Eu não sei o que ele vê de ficção. Tá? Pode ser que até que ele tenha visto um filme bom. Tá? Tipo, eu não tô nem querendo brigar com isso. Só que no imaginário na maioria das pessoas não tá. Então dá um choque. E aí entra um outro ponto. Por que essas informações elas têm o mesmo peso? Porque em tese tu pode deduzir que essas informações estão juntas porque elas têm o mesmo peso. E aí o ponto é, o vulcão entrar em erupção é tão irrelevante quanto o Bolsonaro tomar refrigerante, ou o Bolsonaro tomar refrigerante é tão relevante quanto o vulcão entrar em erupção? É questão do contexto daí, porque tá. a pandemia... A pergunta é o que tu quer dizer? Tá? E esse é o ponto. Tá? Por que alguém noticiaria que o Bolsonaro está tomando refrigerante? Por que alguém noticiaria que Bolsonaro está tomando refrigerante ao mesmo tempo que falaria de um vulcão entrar em erupção? E eles ganhariam muito mais pessoas olhando se noticiassem isso depois. Um vulcão entrou em erupção. Vou me interessar. Porque provavelmente eles vão falar mais do Bolsonaro bebendo refrigerante. Não, isso não é o mérito. Tá? Isso não é o mérito do que eu vou falar aqui. Tá? Mas isso já foi durante a quarentena, né? Eles foi recente. O Bolsonaro fez uma coisa horrível. É que o ponto geral é o seguinte. Isso daqui foge tanto do imaginário das pessoas que fica cômico. Tá? Tem que lembrar que um dos efeitos, uma das coisas que causa a comédia é quando extrapola a nossa capacidade de percepção, algumas pessoas simplesmente riem. Tá? Tipo, é o inesperado. Então, assim, isso daqui não está no imaginário das pessoas. Isso daqui é o que vulgarmente é forçar a barra. Talvez na cabeça de quem fez essa frase aí, a pessoa estava tão apavorada com a questão de que ninguém está ficando em casa, as pessoas estão saindo para a rua e isso vai espalhar o apocalipse do coronavírus para todo mundo. A
Assim, meu Deus, é horrível que o Bolsonaro esteja bebendo refrigerante. Sim, o ponto não é esse. Quanto o vulcão entrando na erupção da Indonésia, são duas coisas horríveis. Só que o ponto não é esse. O ponto é, isso não tem imaginário que funcione. Esse é o truque psicológico da informação. Tu junta duas informações. Tu junta duas informações. Que não tem nexo de causalidade. Tá, galera, é bom, muito bom a participação de todos, só que a gente tem que cuidar o tempo, tá? Então eu sei que você é chato nisso, tá? Okay? Mas, enfim, um outro comentário. Peguem exemplos de narrativa. Quando tem uma narrativa que o narrador ele é externo, onisciente ou não, e aí é aquela coisa, o narrador sempre leu a mente do personagem. Aí, naquela cena específica, ele não pode ler a cena porque ele quer esconder uma coisa do leitor. O que ele faz? Ele narra do ponto de vista de um personagem. Aí, tu sempre sabia o que se passava na mente do fulano. Naquela cena específica, tu tá vendo aquele personagem vendo o que tá acontecendo. Por que ele tá fazendo isso? Porque ele quer esconder de ti o que o personagem tá pensando. Tá? E, gente, tem cenas lindas que funcionam assim. Só que o que isso tem que abrir o nosso alerta? Não, o autor queria me esconder alguma coisa. Tá? E quando o autor é bom, o autor já deixou pistas do que ele queria te esconder. Tá? Próximo slide. Destruída 3 vezes, Nova York teme ser extinta por governo Bolsonaro. Até hoje eu não entendi o que uma coisa tem a ver com outra. Tá? É sério. Eu não entendo como essa manchete pode fazer algum sentido. Eu entenderia se tu tivesse destruída 3 vezes, Nova York teme ser extinta. Eu entendo essa parte da manchete. Eu entendo, Nova York teme ser extinta por governo Bolsonaro. Eu entendo essa manchete. O que eu não entendo é, destruída 3 vezes, Nova York teme ser extinta por governo Bolsonaro. Tá. Essa manchete, ela não ficou boa. Por quê? Porque ela me traz uma perplexidade tão grande que eu penso assim, não, isso daqui não faz sentido, eu não vou ler. Então, assim, isso é um ponto que às vezes o pessoal acha que não é relevante, tá? Se tu exagera no clickbait, o pessoal larga de mão também. Tá? Por quê? Porque é absurdo demais. Aí depois o pessoal não sabe por que... Vai achar que é meme isso. O pessoal não acha que é meme, o pessoal acha que é mentira. Pois é. O meme só funciona, tá, se tu acredita que alguém realmente diria aquilo. Ele tem que ter um certo grau de factibilidade. Tu tem que acreditar que a pessoa que está dizendo diria aquilo e é absurdo alguém dizer aquilo. Mas aí meme também, porque a gente imaginaria que esse tipo de jornal... Na verdade, esse tipo de coisa também funciona, né? Mas enfim, próximo slide. Aqui eu vou entrar um pouco na brincadeira de afirmação e negação. Se mal administrada, água pode matar, segundo especialistas ouvidos pelo censo. Recomenda-se não tomar 25 litros de água numa única hora, nem passar mais de 2 horas debaixo da água. Os testes realizados até agora não comprovaram eficácia. A única pergunta que eu faço, e aqui está o problema desse tipo de manchete, é o seguinte: quanta água eu tomo? Em qual intervalo de tempo? A manchete ela é muito exagerada. Nossa, realmente tem todo um importante. Tá, só que a informação mais importante, e a manchete ela em tese deveria resumir o texto, não está ali. Quanta água eu tenho que tomar? Porque eu posso negar de muitas formas. Lembre-se do que eu disse. Se o ideal é eu tomar 3 litros de água por dia, qualquer número que destoe muito já deixa de ser recomendado. Então, pode ser 25 litros. Não pode ser 25 litros. Pode ser 24. Pode ser 26. Pode ser 23,5. Ah, Henrique, tu está sendo uma criança chata. Não, eu sei que eu estou sendo uma criança chata. Mas a pergunta é, o que tu quer dizer? E aí, novamente, o ponto que eu lembro. O que tu quer dizer tem que ter uma correspondência com a realidade. Ou seja, qual realidade tu quer manifestar. E, galera, não pensem que eu olho assim, nossa, como esse jornalismo de esquerda é militante. Não, eu não vejo problema no militância. Eu vejo problema se o texto não está bem escrito. Tá? Porque se tem uma coisa que toda pessoa que gosta de algum combate, seja ele intelectual, seja aquela competição de espada, de esportiva, as pessoas gostam de disputas que elas consideram à altura e consideram justo. Tá? Aquela coisa,
Eu só vivo discutindo com idiota, nunca fico mais inteligente. Escolher amigos inteligentes nos torna mais inteligentes. Escolher inimigos inteligentes nos torna mais inteligente. Tá? Próximo slide. Ok. Homem é preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas no oeste de Santa Catarina. Ele foi flagrado enquanto dirigia... não estou vendo assim. Com seu veículo. O que eu quis chamar a atenção, até esse slide que eu queria tirar, é o seguinte. Como os jornalistas têm uma coisa que não consegue caber na nossa cabeça, que é o seguinte. Poxa, o cara foi pego com drogas e ele ainda é suspeito. Tu não precisa dizer que ele é um criminoso, que ele é um traficante. Tá? Porque às vezes isso pode ser coisa do tipo. Não, o homem suspeito de tráfico de drogas. Olha, aí tu descobre, não, na verdade ele não estava fazendo tráfico de drogas. Ele estava fazendo transporte de drogas para um instituto de pesquisa e por algum problema o cara realmente perdeu os documentos. Mas, foi um negócio, foi aquela coisa que parece Trapalhões, né? Que filme de comédia antigamente, que realmente não acontece desastre. Só que o ponto é, quando o cara está carregando, ele deixa de ser suspeito. Você não precisa falar suspeito, não precisa falar assim, o criminoso, o bandido. O homem, tá carregando, o homem, ele está carregando. Então, assim, tu está querendo forçar. Quando tu força para uma pessoa um juízo oposto que não soa com aquela pessoa, é muito mais provável que as pessoas olhem para ti e pensem, não, ele está tentando esconder alguma coisa. Tá? Esse é o ponto. Então, assim, sabe aquele teu amigo que odeia alguém? Não tenta chegar defendendo essa pessoa que ele odeia direto. Defende parcialmente. Tá? Porque se tu simplesmente sai xingando, sai dizendo, não, tu tá errado, não, a tendência é, não, tu tá defendendo fulano, não vou mais falar contigo. Tá? Então, é por isso que tem que cuidar esse tipo de estrutura textual. E, gente, nenhuma pessoa gosta do bandido que assaltou ela. Principalmente quando está sendo assaltada. A menos que ela seja um santo. Tá? Próximo slide. Tá? Aqui, o nazismo é de esquerda ou de direita? Eu vou resumir aqui a questão porque ela é muito simples. Esquerda e direita são termos relativos, não são termos absolutos. É muito comum tu ver jornalistas falando em direita e esquerda como se fossem termos absolutos, nunca em termos relativos. Tá? O que é um termo relativo? O pendrive está à direita do livro. Para mim está à direita. Para vocês ele está à esquerda. O pendrive, agora vamos mudar de posição, ele está à esquerda do livro. Para vocês está à direita. Tá, então, quando a gente fala em termos relativos, a gente sempre tem que dar um referencial duplo. A coisa está à direita ou à esquerda de quê? Quando tu fala que a coisa está na direita, ela fica estanque, só que direita é termo relativo. E isso faz com que dificulte muito a compreensão do que você está querendo dizer, e é por isso que discutir se nazismo é de direita ou de esquerda é um porre. Tá? Porque a pessoa pensa, ele é de direita, só que coloca tantas coisas na direita e até tantas coisas na esquerda, que uma coisa que significa muitas coisas significa absolutamente nada. Tá? Então isso é um problema que tem que cuidar. Então, cuidado quando termos relativos são usados em termos absolutos. Próximo slide. Tá? 600 mil famílias deixam de ser assistidas por programas sociais do governo. E aí o texto explica a origem do programa, explica a função social do programa, requisitos para famílias receberem auxílio. Tá. Pergunta, por que as famílias deixaram de receber o programa assistencial? Podem não ter cumprido um requisito. Eu posso fazer uma pergunta. Vocês conseguem imaginar um cenário em que isso é bom? A pessoa não está mais precisando do auxílio do governo. Exatamente. Vocês vejam que o texto que eu montei para vocês aqui, ele dá uma conotação negativa, mas pode haver um motivo positivo. Tá? Isso é importante de separar a impressão que o texto causa daquilo que ele realmente fala. Próximo slide, por favor. E aí o recorde de todos, né? Cara, essa manchete é muito boa. Weintraub diz que STF é composto por 11 filhos da puta, segundo o colunista. É a declaração da declaração.
Isso é aquela coisa, fulano disse que fulano. Antigamente, sabe como é que isso era chamado? Rumor ou boato. Segundo o leitor vai estar... Tá, tipo... Não, o problema não é nem esse. O problema é que você está dizendo que um colunista disse que o Weintraub disse. Ele disse que disse. Ele foi E o antagonista está dizendo. Tipo, o antagonista está dizendo que fulano disse que fulano... Tipo, estruturem a frase. Tu perde ar com essa frase. Tá? Tu perde ar. Henrique, tá xingando o antagonista. Não tô xingando. Tô dizendo que a frase ficou ruim. Eles estão xingando, mano. Tá. Esse é o ponto. Pô, isso é um pessoal que... Isso é uma coisa que eu até não gosto tanto. O jornalismo ruim não é necessariamente um xingamento. Mas enfim. Próximo slide. Eu acho que agora a gente vai pro próximo tema. Que aí eu chamo de nem mentira, nem verdade, opinião. Né? Aí lembre-se, opinião não é algo que exatamente é uma mentira ou uma verdade. É um juízo. Assim, vulgarmente falando, é um juízo. É aquela coisa. Damares pediu home office para as prostitutas. Eu posso interpretar como ela estando a favor ou contra o Bolsonaro. E eu posso opinar se ela está certa ou errada. Tá? Então, geralmente é. E aí a pergunta que é o ponto é: por que determinadas opiniões estão expressas? O jornalismo, geralmente, ele tenta se fazer de isento quando ele expressa opinião na voz de terceiros. Só que a pergunta que o ponto fundamental é: por que ele está expressando aquela opinião e não outra? Tá? Que é razoavelmente rápido. Né? Próximo slide, então. Assassin's Creed Valhalla. I'm finally going to play as a family assassin. No, I didn't play as Cassandra in Odyssey. Bom, basicamente o que ele está dizendo? Que isso daqui é um jogo, tá? Que tu pode jogar com um personagem masculino ou feminino, mas não muda nada, só muda a skin. E aí ele diz que nos outros anteriores, tá? Ele não jogou com a opção feminina, mas que nesse próximo ele vai jogar, tá? E aí ele tem aquela frase ali que eu disse, ó, neither male or female ever look anything like me. Tá? É um jogo sobre que o personagem protagonista é um viking. Isso é importante saber. Ou seja, nenhum viking se parece com ele não se parece com um viking. Tá? E aí ele diz que ele está jogando como que a personagem feminina seria uma Shield Maiden. Tá, próximo slide. Pergunta, esse cara parece com um viking ou não? Eu tive gente que respondeu que sim. A barba. Tá, por causa da barba. Vai, gente. Tá, tipo, eu consigo imaginar aquele cara, eu consigo, tipo, então assim, ok, tá, isso daqui é opinião, se parece ou não é opinião. Mas o ponto é, pense o seguinte, tu tá emitindo a opinião. Não, nenhum dos dois personagens se parece comigo. E aí alguém chega, não, cara, parece sim. Tu já tá numa situação complicada. Por isso que é bom evitar certos posicionamentos, tá? E aí, o texto que define ele. Harry tells you how you should play your PC games despite being really rather terrible at them. Peraí. O cara é ruim pra jogar e tá me dizendo como eu tenho que jogar. Não, peraí. Eu sou péssimo jogador de futebol. Entendo quase nenhuma das regras. Eu vou treinar um time. O cara pode ter as melhores intenções, não pode ter toda a formação. Esse texto joga contra ele. Tá? Aí, Henrique, o que tá fazendo? Eu tô dizendo o seguinte, às vezes tu tem que ver quem está emitindo aquela opinião. O texto dele é praticamente todo opinativo. Não tá trazendo grandes informações. Ele tá dizendo que ele vai jogar com um personagem feminino e tá dando as sessões de por que tu deveria jogar, basicamente. O texto é basicamente opinativo. Não tá sendo factual ou interpretativo. Próximo slide. Leitor acha impressionante 30% avaliarem Bolsonaro como bom ou ótimo. Ok, quem é esse leitor? Que mandeta, não, a pergunta que eu faço é quem é o leitor? Porque eu conheço leitores que vão achar, nossa, realmente é impressionante, eu jurava que era mais. Tá? Eu conheço um perfil grande de pessoas. Tá? Então assim, ok, é uma opinião, é uma coisa que é irrelevante. Próximo slide. Renan Calheiros não merecia ser tratado de forma sórdida, afirma leitor. Senador desistiu da candidatura em disputa pela presidência da Casa. Cara, quem é esse leitor? Eu não tenho contra que vocês realmente tragam a opinião dos leitores. A pergunta é, quem é o leitor? Tá? Ah, não, mas eu estou falando da carta do leitor. É o mesmo leitor? Tá? Não, mas o ponto geral é o seguinte. Eu vou posicionar da seguinte forma.
por que é importante o afirma leitor na manchete? Porque eles não querem dizer que somos nós que estamos dizendo isso. Eles querem dizer que isso aqui, ó. Na verdade, esse o ponto não é esse. Isso daí é uma interpretação que tu está fazendo. Essa reação em quem lê. Tá. Mas o ponto geral é por que precisa do leitor? Se tu tem uma coluna específica, que às vezes até é comum, tá? Jornais, até onde eu sei, isso daqui são, tá? Cartas do leitor, opinião do leitor. Tu não precisa do afirma leitor. Tá? Esse é o ponto. Tu não precisa. Por quê? Porque aquela seção é do leitor. Ou então, se tu quer fazer uma manchete, tu coloca carta do leitor, 2 pontos. Blá, blá, blá. Tá? O ponto é, por que o afirma leitor? Isso causa um estranhamento. Parece que tu quer nos dizer alguma coisa. Quer induzir essa conclusão. Tá? Quem lê. É aquela coisa, aí já é interpretação. Pode ser até um despreparo, né? O jornalista é novo. Sim, e aí entra o ponto. Às vezes é só o pessoal não saber o seguinte. Lembre-se, às vezes é só ordenar a frase diferente. Tu só ordena a frase diferente, como aquele exemplo de amar quem está casado, tá? Ela pode ter um outro significado. E lembre-se, às vezes o importante não é o significado, é o impacto que ela causa. Tá? Tipo, essa frase do jeito que tá, ela causa um impacto que não é o que ela significa. Próximo slide. CPI tem o dever de solicitar a prisão imediata desse mentiroso, diz leitor. Tá, é aquela questão quando estava o River, a CPI das fake news. Tá. Eu olhei assim, tá, mas o cara... Gente, se no lugar do leitor fosse diz inspetor da polícia, diz advogado, e daí tu diz assim, o cara preferiu não se identificar. Quando fala leitor, é tão genérico que tu não sabe se o cara tem conhecimento ou não para opinar naquela matéria. Tá? Tu pode colocar depois sem nenhum problema. Olha, o cara é inspetor de polícia, ele pediu para não se identificar por N motivo. Ok. Beleza, eu compreendo isso de boas. Quando tu fala leitor, é aquela coisa. O assunto é especializado, a pessoa que está falando é muito genérica. O sujeito é muito genérico. Eu não consigo acreditar que um sujeito tão genérico tem um conhecimento especializado. Ou assim, eu até consigo, mas não é comumente que eu consigo acreditar nisso. Tá? Então, assim, tem que cuidar desse tipo de coisa. O sujeito que fala é importante. Próximo slide. CNN afirma que Trump sofrerá impeachment. A CNN é uma das maiores redes de TV americana, é uma das redes de comunicação com maior credibilidade e é entre as campeãs de audiência. Qual é a única informação relevante que falta aqui? CNN significa Clinton's News Network. Se eu digo para você, a rede de televisões dos Clinton afirma que Trump sofrerá impeachment, e vocês lembram que a Hillary Clinton era a adversária do Trump, o que vocês pensam? É propaganda. Vocês não conseguem pensar que o adversário político vai dar uma informação isenta sobre o outro. Pois é, igual a questão ali do afirma leitor, eu já vi isso inclusive na técnica de jornalismo policial, que se usa essa quando o veículo de informação ele quer suscitar uma reação no leitor. Ele quer que os leitores tenham aquela opinião. Então ele coloca a palavra assertiva, como afirma, leitor. É o efeito de catarse, entendeu? Como sim. Uma peça teatral que a pessoa se coloca no papel daquela... Essa é uma outra questão, mas aí o meu ponto é mais o seguinte. Quando o jornalista ele começa a querer induzir certas coisas, ele já está deixando de ser jornalista para ser uma outra coisa. Mas evidentemente é isso, se faz. Tá, esse é o ponto. Então assim, e aí entra num ponto que não é o ponto que eu gostaria de comentar aqui hoje. Tá? Então assim, eu não estou querendo dizer, nossa, tu tá errado. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero entrar nesse ponto hoje, porque o tempo já está avançado, tá? Próximo slide. Fotógrafa agredida por Minion em Porto Alegre pede ajuda para identificar o valentão. Cara, por que num texto jornalístico do Diário do Centro do Mundo está escrito Minion? Não, o jornalismo é isento. Cara, eu não consigo acreditar que o jornalismo é isento se tem uma frase dessas. Até os Minions estão agredidos. Tá. Não, isso já seria figura de linguagem que tu tinha. Isso daqui já é uma certa figura de linguagem, tá?
E tem uma outra coisa. Pesquisem sobre a blogosfera progressista e o que é o Diário do Centro do Mundo. Tá? Pesquisem, vocês vão ver coisas assim que... Nossa, agora eu entendo por que eles fazem isso. Tá? Próximo slide. Aqui, isso daqui é um exemplo de narrativa excelente. O jornalista ele comenta assim: o Obama ele foi no clube de golfe jogar golfe. Tudo bem, né? Não, ele tem o direito. É um lugar bonito, ele é fácil ir lá. O problema é que o estado onde ele mora, o estado onde ele foi, está em quarentena. Opa, então não deveria ser de casa. Aí ele adiciona o terceiro fato. E enquanto ele estava indo, ou seja, não necessariamente enquanto ele estava indo, mas no mesmo dia, no mesmo período, na mesma semana, tinha uma mensagem gravada pela esposa do Obama, dizendo que era enviada para as pessoas, ligavam para as pessoas e rodava essa mensagem. E nessa mensagem dizia para ficar em casa. Fox News, Estados Unidos, tá? A competição da CNN. Então, assim, vocês estão vendo, tipo, é uma narrativa, deu 3 fatos, não deu muito grande. Tem outro caso que eu acho muito interessante, tá? Passa para o próximo slide. Que essa daqui é a Tomi Lahren. A Tomi Lahren, quando ela explodiu, ela era um ícone conservador. Aí ela estava num programa de debates e ela disse que ela é pro-choice, pró-escolha na questão do aborto. Ela foi demitida da rede da rede de TV onde ela trabalha. Eu não sei se é exatamente uma rede de TV. Pensem isso acontecendo no Brasil. Tá? Então, assim, quando eu digo o Brasil não tem pluralidade de mídia porque a gente tem muitas mídias que falam a mesma coisa, o pessoal não entende. Eu estou falando aqui um exemplo. Tá? Se algum jornalista numa rede de TV dissesse eu sou a favor do aborto e ela fosse demitida por isso, vocês acham que seria aceitável? Estados Unidos? Rede de vida, não, sim. Cara, eu acho que ainda assim caberia um processo trabalhista para evitar. Tá? Só que o que é? O âncora, em certo sentido, ele tem que representar os valores daquela rede que ele está apresentando. Tá? Tem o ministro de um governo que... Tá. Essa é uma questão importante. O pessoal acha, não, que o Brasil, a mídia está sendo censurada, não sei o quê. Gente, vocês têm que acompanhar debate americano. Debate americano, assim, nível baixo... Não, nível alto, às vezes é mais baixo do que o aqui, tá? Tem um debate, eu tentei procurar ele, trazer aqui, pelo menos a foto. Se eu não me engano, é para o Senado americano. Não lembro qual é a rede de TV. E aí o primeiro a ser perguntado era um republicano. A primeira pergunta do debate: o que o senhor tem a dizer sobre o escândalo sexual envolvendo não sei quem? Qual foi? Eu quero que vocês pensem, qual é a resposta que o cara poderia dar? Qual é a pior resposta que o cara poderia dar, assim, mais ofensiva? Não tem nada a ver com isso. Ele olhou para o dono da emissora, que estava presente no debate, e disse: eu não acredito que você escolheu começar esse debate com essa pergunta. Aí o cara: não, mas tem que entender. Não tem. Isso daqui é um debate, a gente veio aqui para falar das nossas propostas e tu começou com uma pergunta da minha vida pessoal que eu já resolvi. Vocês realmente acham que a gente veria algo assim no Brasil? Da parte do Bolsonaro. E o que essa resposta do cara quer dizer? Essa resposta do cara quer dizer o seguinte: isso daqui deixou de ser um debate para virar um palanque de você estar falando mal de mim. É essa a indignação que ele quis passar. Detalhe, ele respondeu a pergunta. Ele explicou todo o caso e deixou assim. Mas o ponto é, ele não respondeu só a pergunta. Ele disse que aquela pergunta deveria não ter sido feita. Porque não era um debate sobre a vida privada dele. Tá. Quanto tempo a gente tem mais ou menos? Tá. Ok. Então vamos seguindo por aí. Mas o ponto é, quando o pessoal vê assim, o caso que aconteceu com o Eduardo Leite, que o Eduardo Leite chamou a jornalista, advogada de ignorante. Eu não estou querendo dizer, nossa, o Eduardo Leite fez certo. O que eu quero dizer é o seguinte: se nós realmente estivéssemos num lugar em que a mídia fosse forte, os jornalistas fossem informados, o responsável pelo debate teria olhado para ela e dito: tu quer responder a ofensa? Tá? Primeira coisa, ele teria dado, tu quer responder a ofensa. Não é contrapor o argumento do governador, é responder a ofensa. E em segundo lugar, é possível responder o argumento do Eduardo Leite de uma forma muito simples.
Se todo mundo se jogar da ponte, tu também se joga? Porque o argumento dele, não, todo mundo no mundo está fazendo. Então, se todo mundo no mundo se jogar da ponte, também se joga? Tá? Isso não é um argumento... Isso é um argumento sequer retórico, tá? Tipo, é um argumento ético. Não, tá todo mundo fazendo, também eu vou fazer. Tá? E aí, isso... Tá? Tipo, isso é um certo grau de ignorância, não que a pergunta que a repórter fez. Tá? Tipo, esse é o argumento que as nossas mães nos xingavam. Mãe, tá todo mundo fazendo. Tu não é todo mundo. Tipo, ela pode dizer, tu pode ser mais burro que todo mundo, tu pode ser mais inteligente. Eu não estou entrando nesse mérito. Aquele argumento não é um argumento válido. Tá? Aquele é um argumento tipicamente ignorante. Não, tá todo mundo fazendo, também eu vou fazer. Ou seja, eu não estou pensando no assunto, eu estou seguindo a manada. Tá? Okay? E Guaidó deveria ser preso, diz Lula em entrevista. Aqui a gente tem um peso mais relevante. Por quê? Porque tem um sujeito dando opinião. Tá? Tem um sujeito dando opinião. E a única pergunta é o seguinte por que essa é a manchete da entrevista? Essa foi a coisa mais forte que o Lula falou? Tá? Então assim, só lendo para saber. Mas tu percebe assim, o texto, a manchete, ela dá um tom muito forte. Então realmente, parece que foi uma entrevista que o pessoal brinca que é troca de bala, né? Que é pergunta forte, que não sei o que, resposta forte, não sei o que, dá até emoção de ler. E muitas vezes é a garota que está apaixonada por outro cara. Tá? Tipo, jornalismo... por isso que eu digo, a manchete geralmente ela dá um impacto muito forte e o texto ele é muito, muito triste. Por isso que às vezes eu digo, não leia nem a manchete, vai direto pro texto. Tá? E aí a linha de apoio acho que é a melhor de todas. E ex-presidente também defendeu Evo Morales e comentou a imigração na Europa. Enfim, próximo slide. Números. Números é uma brincadeira muito divertida de fazer. Próximo slide. Tá? Uma vez que a pessoa desiste de procurar um emprego, o departamento de emprego não a considera mais desempregada. Estados Unidos. Né? Como é que eles sabem o número de pessoas desempregadas? Pelo número de pessoas procurando emprego. Se a pessoa cansou de procurar emprego com eles, não, está empregada. Eles não fazem outras pesquisas. Ou seja, a taxa de desemprego não necessariamente é correta. Aqui no feed eles vão fazer o exemplo. Imaginem 5 pessoas afundando no pântano. Aí uma afundou totalmente e morreu. Reduziu o número de pessoas afundando no pântano. Porque agora só tem 4, uma não está mais. Tá? Então assim, eu não estou dizendo, nossa, o número é ruim. Não. Tu quer entender um número, tu tem que entender o método de coleta. Tu não pode pegar o dado, não, o dado é esse, não. Tu tem que entender um método de coleta para saber o quanto ele corresponde à realidade. Próximo slide. Tá? Em uma semana, casos de coronavírus sobem 500% em Rondônia. O número de pacientes confirmados com Covid-19 saltou de 1 para 6. Cara, tipo, isso daqui é literalmente... Tá? Tipo, é literalmente a guria que tá apaixonada por outro cara. Porque, nossa, tu espera um negócio... Para vocês terem uma ideia, muitas pesquisas, assim, muito sólidas, na margem de erro a diferença dá mais que isso. A margem de erro é superior a 5 pessoas. Na margem de erro, isso daqui é totalmente desconsiderado. Margem de erro. Tipo, eu sei, Henrique, são vidas. Eu não estou querendo dizer que eu não sinto pena. Eu estou querendo dizer o seguinte, a forma como o número é apresentado, inclusive é uma ofensa às vítimas. Tá fazendo sensacionalismo e sensacionalismo barato. Não é nem sensacionalismo de boa qualidade. Tá? Próximo slide. Pesquisa eleitoral. Adoro pesquisa eleitoral. Tá? Quais são os dados típicos da pesquisa eleitoral? Tem a intenção de voto, que pode ser espontânea ou direcionada. Tem o índice de rejeição, os indecisos, o local da amostragem, que também é um dado importante, e o sistema eleitoral vigente, que faz muita diferença, dependendo, em alguns lugares faz mais ou menos. Qual é geralmente a manchete? Datafolha para presidente. Votos válidos, Bolsonaro 40%, Haddad 25%, Ciro 15%, Alckmin 8%. Eles resumem todos os dados da pesquisa eleitoral a um dado. Nós estamos te dando a leitura da realidade. Não, vocês não dão. Vocês estão dando um dado. Tá? Próximo slide.
Pesquisa indica que Hillary Clinton tem 90% de chance de ganhar a eleição. Ok, a pesquisa realmente indica isso. Suas chances são similares às possibilidades da semana passada e qualquer virada de Trump na terça depende de uma improvável combinação de reviravoltas. Cara, a única coisa que mata é o improvável. Porque se tu não tivesse colocado o improvável, tu não estaria assumindo uma interpretação. Aqui tu já está assumindo uma certa interpretação, um certo apoio para essa pesquisa. E o ponto é, o problema, o mais importante não é o dado, é o método como tu vai fazendo a pesquisa. Tu tem que avaliar todos esses dados. Próximo slide. Tá. Quando eu li essa notícia, foi a primeira vez que eu pensei, o Bolsonaro deve ter chance de ganhar. Quando eu li essa notícia, olha, bons de voto e de polêmica. Quem são os políticos da linha de frente de Bolsonaro? Parlamentares campeões de votos que entregam a bancada da bala são aliados de primeira hora do pré-candidato à presidência nas eleições. Opa! Testar. Aí vai. Grupo de aliados que apoia e leva à frente o nome do presidenciável Jair Bolsonaro guarda muita semelhança entre si e com o próprio pré-candidato. Interessante. Eles têm bandeiras conservadoras e populistas. Tá, tu pode considerar os populistas como os jornalistas querendo achincalhar o Bolsonaro, mas tu pode olhar, não, são parecidos, ok. Mas acompanham também num outro aspecto, o desempenho eleitoral. Eles são bons de voto, alguns campeões de sufrágio em seus redutos. Isso é uma informação muito relevante. Tipo, e vocês estão vendo, o texto está pesado, mas a informação é boa. No Congresso, a linha de frente de Bolsonaro é de forma integral, composta pela turma da bancada da bala. Olha só. Quem gosta da bancada da bala e pensa o seguinte, tem gente que não toma a bancada da bala como uma forma pejorativa hoje em dia. Antigamente era só pejorativo. Hoje em dia tem gente que fala, não, é a bancada da bala mesmo. Tá? Tipo, não, tem louco pra tudo. Tá? É uma figura de linguagem para falar da bancada de segurança pública. Tá? Inclusive, como é mais curto, ela tem mais impacto. Tá. Campeão de voto na última eleição no Pará, o delegado Éder Mauro é o porta-voz do candidato no seu estado. Pô, o cara é campeão de voto e é porta-voz. Bom, então no Pará o Bolsonaro tem uma boa vantagem. Tá. O levou a Belém e outras regiões. O cara levou o Círio de Nazaré e espalhou cerca de 40 outdoors em apoio ao Bolsonaro. Mauro 260 mil em 2014 e fez campanha prometendo colocar bandido na cadeia e liberação do porte de arma, uma bandeira do atual presidenciável. O que vocês estão vendo aqui? Esse texto está basicamente dizendo, olha, Bolsonaro, os caras que estão com Bolsonaro na linha de frente são tudo casca grossa, igual o presidente campeão de voto. Ele pode ser um maluco, pode ser um louco, mas o cara tem gente que faz voto do lado dele. Quando eu olhei esse texto, eu olhei, putz, então realmente, Bolsonaro tem chance. Pelo menos terceiro ele deve garantir. Tá? Isso é um dos primeiros textos que eu li sobre a campanha. Isso daqui é um bom texto sobre como tu faz uma análise eleitoral. Tu está analisando pessoas, não só números. Tá? Para trazer bons exemplos, não só exemplos ruins. Próximo slide, por favor. E aí tu tem o Felipe Martins, né, que acertou 48 estados da vitória do Trump, um feito que é... Olha, tipo, é difícil conseguir fazer isso, tá? Então, parabéns pro cara. Tá? Então, assim, é possível acertar a pesquisa eleitoral se tu faz bem. Próximo slide. Outra brincadeira com números. Em qual dessas manifestações tem 500 mil? Em qual dessas manifestações tem 1 milhão? E em qual delas tem 100 mil? Não tem como definir. Até onde eu sei, nenhuma dessas fotos está aparecendo qualquer um desses números. Eu estou chutando aleatoriamente, tá? Não sei se são os números das manifestações, pensei em números aleatórios. O que acontece? A foto nunca é igual ao número de pessoas. A foto é para a gente ter uma ilusão de que a gente está vendo o número de pessoas que o texto fala. Porque às vezes o ângulo vai fazer tu entender que tem mais ou tem menos. Né? O horário que foi batido no início ao fim da... Próximo slide. Olhem essa foto. Goste ou não, essa foto é boa porque ela pega a rua toda, a avenida, no caso, cheia. Eu não conheço essa avenida. Se eu já tivesse passado por aquela avenida,
É que uma coisa é essa avenida ter 4 faixas de cada lado, outra coisa é essa avenida ter 3 faixas, outra coisa é ela ter 2 faixas de cada lado. Eu acho que seria o projeto da Fiesp. Eu realmente não sei onde é que é, porque o ponto é exatamente o seguinte, trazer essa noção. A gente tem uma ilusão de que se tem um número do lado e uma foto, aquela foto é o número que está representado. Não é. Quando a gente fazia as manifestações aqui, e as casas maiores, que chegavam a 100 e 140 mil, quando iam perguntar, o público costumavam ir no início da manifestação. De repente a gente apanhou várias vezes, dando um número e depois ter dobrado, triplicado, o pessoal combinou, ninguém dá o número enquanto não estiver no máximo. Quando estiver no máximo, a gente dá o número para a imprensa. Isso até é muito comum. Parou de nos sacanear. Isso é muito comum, na verdade, porque o que os jornalistas fazem? Eles vão lá, pegam as informações, porque antes, quando as coisas estão organizando, geralmente o que tu consegue falar com o pessoal que está organizando. Durante e depois, geralmente é mais difícil. Então, para o jornalista é bom estar lá desde o começo. Conversa com os caras, fala e tal. Eles não voltam depois quando tá. Isso também é comum, porque geralmente eles têm as tomadas de câmera e vão. É aquela coisa, o jornalismo ele requer coleta de dados. Se ele for coletar o dado numa hora que era ruim para a pessoa, o dado coletado foi ruim. Por isso que é preciso considerar, sim, o jornalismo tem coleta de dados, o jornalismo não é realidade. O jornalismo não é espelho. Tá? E aquela coisa, método matemático espelho também não funciona. Não, eu vou pegar esse método matemático que foi aplicado na África do Sul, vou aplicar aqui no Rio Grande do Sul, vai dar certo. Não vai. Tu tem que avaliar todas as variáveis e provavelmente vai ter que montar um método diferente. Tá? Mas o ponto geral é, se tu não tem experiência de estar em multidão, é muito fácil te enganar com uma foto. Tá? Porque aqui pode ter mais gente do que o texto diz, como pode ter menos. Como é que tu faz contagem de população, de manifestação? Pega um ponto, assim, qual é a proximidade, e depois tu tenta fazer uma projeção. Sim, só que o problema é que quase todas as fotos estão anguladas. Então, como elas estão anguladas, a distribuição das pessoas vai dar diferente conforme tu vai tendo um certo distanciamento na profundidade. Tá. Tem marquise, tu não sabe se tem gente Exato. Então, quais são os dados? Tu tem que usar os dados que realmente são bons. Passagens de ônibus e trem vendidos, quando vem o caso. Pedágios, quando tem esse tipo de coisa. Tu tem que fazer. E tu só pode fazer por estimativa. Tá? Por isso que é 100 milhões. Não tem 100 milhões exato. Talvez tenha 100 milhões e um, mas não vai ter 100 milhões exato. 100 milhões até é muito, 100 mil, né? 100 milhões é metade da população do Brasil. Enfim, né? Tá, próximo slide. Que é pra gente brincar um pouquinho, tá? Uma contagem de carreatas, né? Se tu tem um carro por segundo, numa hora tu vai ter 60 minutos, então numa hora tu tem 3.600 carros. Tá? Numa hora de carreata, um carro por segundo, 3.600 carros. Se são 2 horas, dá 7.200 carros. Se tu tem 2 horas e é 1,5 carros por segundo, tá? Tu vai ter 5.400 carros em 2 horas. Tá? E aí o que acontece? Tu tem que calcular o número de pessoas por carro, que tu vai ter que fazer por média. Tu nunca vai saber, não vai ter como passar um drone fiscalizando todo mundo. Não vai, né? Ainda não. Tá? E aí tu tem que lembrar o seguinte, geralmente o número de carros por segundo é o número de vias por segundo. E aí aquela coisa, não, o jornalista estava lá, ele viu, ficou 5 minutos e viu os carros passando e estimou. Não. Polícia Rodoviária Federal, o policial viu umas buzinas, saiu uns 10 minutos, viu a contagem, acho que estimo que tem uns 100 carros. Tu tem que ficar do início, tu tem que pegar um trecho da carreata, tem que passar o início e tem que chegar ao fim. E aí tu tem que saber distinguir. Contagem de pessoas em manifestação é quase impossível acertar. Vamos dizer que é impossível. Então tu sempre vai dar um número aproximado, um número estimado. Para saber estimar, tu tem que avaliar a realidade de cada um. Tá? Então, é realmente muito complicado. E é por isso que números é muito fácil de mentir. Próximo slide. The Last of Us Parte 2, trailer divulgado pela Sony. Eu precisava trazer algumas coisas de jogo, tá? Parte que eu estudo. Enfim. Infelizmente não dá pra ver porque a projeção tá ruim, mas eu quero que vocês prestem atenção.
qual é o dado mais relevante deste print? Vocês não olham muito o YouTube, né? O dado mais relevante é que o gostei ou não gostei não está aparecendo os números. Tem não sei quantas mil visualizações que não dá para ver e não tem nenhuma marcação de gostei ou não gostei. Ou seja, eles bloquearam. Dá pra bloquear? Eu nem sabia que dava pra bloquear, descobri agora. Ok, dá pra bloquear. Ou seja, se tu clicar em gostou ou não gostou, não vai aparecer o total da contagem dos outros. Mas o que tu pode fazer? Tu pode pesquisar em outros canais de YouTube que publicaram o mesmo trailer. E quando eu pesquisei, o melhor resultado estava 50-50. Ou seja, não é um bom sinal. Tu não poder compartilhar, tu não poder emitir tua opinião, tu não poder refutar um jornalista, tu não poder discutir com um jornalista não é um bom sinal. Tem muito vídeo lá em comentário, postagem no Instagram. É que às vezes do Instagram... Aí Instagram a gente não considera ainda propriamente um meio jornalístico. Né? Ele dá para fazer jornalístico, mas ele não é um meio para o jornalismo. Ele é utilizado. Próximo slide. Tá? O Compondo Narrativas, já estamos chegando no fim. Tá? Então aqui é razoavelmente rápido. Próximo. Publicitário que chamou Bolsonaro de palhaço morre por coronavírus. Está compondo uma narrativa. Tem dois fatos. Publicitário que chamou Bolsonaro de palhaço morre por coronavírus. Só que não é uma narrativa fácil de acreditar. Ou algum de vocês conseguem acreditar que o cara chamou o Bolsonaro de palhaço e por isso ele morreu de coronavírus? Tá, tipo, uma vingança. Parece. Então, assim, eu não estou dizendo que o jornalista fez isso de maldade, mas parece que ele está compondo essa narrativa. Tá? Essa é a impressão que causa. Então, assim, é por isso que ler manchete é sempre chato. Tem que ler todo o texto e tudo mais. Então, assim, Henrique, eu só trouxe manchete. Sim, eu só trouxe manchete para mostrar para você o seguinte. Tu vai lendo o texto, geralmente tu vai percebendo que o texto, né, que a manchete é a guria que se apaixonou por outro cara. Porque parece que é uma coisa, tu vai com a expectativa lá nas alturas e não é. Tá? Então, assim, geralmente a notícia é ruim. Mas tu pode compor narrativa se tu só ficar onde? Na manchete. Então, por isso que tu tem que ler o texto. Próximo slide. Tá. O que é uma narrativa? Né? Ele tem elementos. Tu pode fazer uma narrativa composta só de frases, de linhas, de parágrafos, de capítulos ou de livros. Né? Senhor dos Anéis são 3 livros que compõem uma narrativa. Então, qual é o elemento fundamental para a narrativa que a gente tem que lembrar? A gente tem que ter boa memória. Se tu não lembra do que aconteceu anteriormente, ou se tu não é lembrado, não consegue fazer os links. Por isso, geralmente, boas narrativas, na internet tu vai ver os links que estão em textos anteriores, ou no início do texto tu vai ter alguma coisa que te recorde a parte anterior da narrativa, para dar um grau de continuidade. Se tu está lendo um texto avulso, tu não está juntando ele numa narrativa. E aí tem que lembrar dessa diferença. Narrativa geralmente perpassa vários textos. Próximo slide. Tá. Narrativa 1. Cancelamento de bolsas desocupadas. Polícia Federal nas universidades. Fraude nas bolsas. Liberação de novas bolsas. Essa narrativa ela tem tom neutro, positivo ou negativo? Não existe narrativa neutra, né? Não existe narrativa neutra. Mas o ponto é, o que ela passa de impressão para vocês? Qual é o sentimento? Ela passa um sentimento uhul! Ou polícia escrota! Ou ela passa assim, tem um problema e eles estão tentando resolver. Isso aqui é mais balanceada. Próxima narrativa. Se eu tirar 2 elementos, é o cancelamento da Bolsa, a Polícia Federal nas universidades. O que parece? Parece que a gente está vivendo na Alemanha nazista. Tá? Então, às vezes, não é que o texto fala, às vezes é que o leitor não lê os outros textos da narrativa. Fatos não acontecem num vácuo de realidade. Tu tem que considerar os outros elementos que estão compondo a narrativa. Não dá para ter memória curta. É muito fácil enganar quem tem memória curta. Tem que lembrar os outros elementos. Eu sei que está cansativo, já estamos no fim. Próximo slide. Ok, um outro exemplo. Ataque a Pearl Harbor, bombardeio de Tóquio, batalha de Midway. Todo mundo sabe que a Batalha do Pacífico, os Estados Unidos entrou na guerra quando os japoneses atacaram Pearl Harbor. Agora vamos supor um filme que é o
comece pelo bombardeio de Tóquio, retorne ao ataque de Pearl Harbor e daí chegue a Batalha de Midway. Eu posso fazer parecer que quem começou foi os americanos, jogando com má capacidade de interpretação do povo ou com alguns outros elementos visuais. Tá? Então, assim, eu posso ter textos excelentes, posso ter tudo bonitinho, pequenas mudanças e jogar com a memória pode fazer o pessoal se perder numa narrativa. Próximo slide. Essa daqui foi uma coisa que me deixou muito triste, tá? Moro fora do governo. Não era fake news, é jornalismo. Qual é a manchete? E por que isso daqui é triste, em termos de narrativa? A manchete é que não era fake news. O antagonista é um site jornalístico, ele tem que dar uma notícia. Nós não somos fake news. Por que eles têm que dar essa notícia? Aí lembra o elemento da memória para compor narrativa. Porque várias vezes eles já disseram, olha, o Moro pode sair amanhã. Que nem eles ficaram dizendo por muito tempo, Lula pode ser preso. É a manchete que diz nada, Lula pode ser preso. Ok, ele pode ser preso, pode não ser. Qualquer um de nós pode ser preso, basta cometer um crime. E aí fica até uma conotação de vitória, assim, acertamos. Acertamos, só que na verdade é tipo, não, tu está precisando dizer que tu é um site, tu está precisando fazer uma manchete dizendo que tu é um jornalista. Tipo, a pandemia vai acabar. Tá. Na verdade o ponto é, nesse caso seria, a pandemia pode acabar. Pode acabar, pode não acabar, tipo, isso daqui é triste, tá? A própria manchete é tipo, vitória porque é jornalista. Tá? Então assim, não deveria ser isso. Mas repito, como a gente tem pluralidade de veículos que falam as mesmas coisas. Então, ou assim, com poucas diferenças, aí é complicado no jornalismo brasileiro, tá? Próximo slide. A solução final não é câmara de gás, tá? Tá, ok. A solução final, isso daqui... O título ficou muito ruim, tá? Mas o que eu quero comentar? Eu quero trazer alguns comentários finais, para não ficar naquele mar do desespero. Tá, próximo slide, então. Vocês estão vendo que são três representações da Yggdrasil, que é a árvore nórdica do mundo, que sustenta o mundo. O que é o argumento? Tá? O que é o ponto geral? Cosmovisão. Jornalistas têm uma cosmovisão. Quando eles estão fazendo um texto, eles estão fazendo uma representação da cosmovisão que eles fazem. Se tu não sabe qual é a cosmovisão, se tu não sabe quais são as premissas que os jornalistas trabalham, tu não vai conseguir dialogar com eles. Tá? Por que eu coloquei 3 representações da Yggdrasil? Porque, não, é a mesma coisa. Não, pode ser muito parecido, não necessariamente a mesma coisa. Estudar cosmovisão geralmente é um pouco trabalhoso exatamente por isso. Porque tu vai ver que, olha, não é exatamente assim, os autores nem sempre concordam tanto. Então, assim, dizer, CNN e Globo é a mesma coisa. Elas são a mesma coisa, só num sentido análogo. Tá? Elas não são a mesma coisa. É a mesma coisa de que tu dizer que os persas e os romanos eram o mesmo tipo de exército. Não, não eram. E se tu não reconhece as diferenças de cada um, tu não vai combater eles. Tá? Esse é um ponto importante, fundamental. Então, se tu não tem... E assim, para dialogar com uma pessoa, tu precisa conhecer a cosmovisão dela. Vocês precisam ter coisas em comum para conversar. Se não, o próximo slide, se não fica essa cena. O que é essa cena? Quando os orcs, no filme A Batalha dos 5 Exércitos, os orcs estão lá para destruir os anões, aí eles posicionam as bestas de batalha, e o que acontece? Os anões tocam uma trombeta mais alta. O que geralmente se vê nas redes sociais? Pessoal vendo quem grita mais alto. Por quê? Porque não sabem entrar na cosmovisão do outro e dialogar com ele. Tá? Eu não estou dizendo que é só o povo, é geralmente dos dois lados. Tá? Barbarismo, em termos filosóficos, é basicamente isso. O bárbaro é aquele que não partilha da minha cosmovisão. Se eu acho que o outro é um bárbaro, ele não é um ser humano, eu posso brigar com ele, eu posso bater nele, eu não preciso converter ele, eu não consigo dialogar. Então, tu tem que reconhecer o outro como um ser humano, tu tem que conseguir dialogar com ele, e isso dá um puta trabalho. Tá? Próximo slide. Esse daqui é um vídeo, não dá pra ver o nome, que pena, mas enfim. O cara é 24 minutos de vídeo.
e o cara demonstra que no final do filme Avengers Endgame, ele conseguiu ouvir a melodia inicial de In the End do Linkin Park. Quem não conhece a música não vai fazer muito sentido, tá? Mas assim, quem conhece a música pega o ponto. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Só que o ponto geral é o seguinte: ele não afirma e depois demonstra. Ele demonstra e depois afirma. Tá? Isso é um ponto fundamental. Quando a gente afirma uma coisa e depois demonstra, se a gente não demonstrar a mesma coisa que a gente afirmou, é a guria que se apaixonou por outro cara. Se a gente demonstrar uma coisa e afirmar, a gente faz a pessoa pensar: putz, esse cara é um gênio. Ou essa guria é um gênio. Por quê? Porque a pessoa, geralmente, ela não vai chegar exatamente na afirmação que tu chega. Mas tu chegou na afirmação. Mas tu tem que demonstrar. Jornalismo não é simplesmente afirmar coisas, é demonstrar coisas. Jornalismo que fica só na afirma, não é jornalismo. Ou é jornalismo de baixa qualidade. Ele tem que demonstrar as coisas. Se tu demonstra alguma coisa, tu pode ser responsabilizado por aquilo que tu está demonstrando. Tá? Não é simplesmente jogar interpretação e opinião. Tá? Para encerrar, próximo slide. 2 sugestões de filme. Oxford Murders. Tá? O filme não é muito inteligente no sentido filosófico, mas ele é bom para a gente entender como é que é possível enganar as pessoas através de sequências numéricas. Né? Tem uma frase no filme que é: números mentem. Então ele brinca toda com essa sequência. É um filme talvez meio chatinho de assistir. E o outro é Provas e Trapaças. Esse filme foi um filme que eu assisti quando eu era adolescente. É um filme que marcou a minha adolescência, porque é aquele filme que depois de assistir, tu tem uma certa obrigação moral de deixar de ser trouxa. Tá? Resumindo a história do filme, contando um pouco de spoilers. O cara é jornalista do colégio, nunca escreveu um artigo de jornal, mas de jornalista. E aí ele recebe a oportunidade de escrever o artigo sobre quem roubou as provas de um exame que é feito periodicamente lá nos Estados Unidos. E aí ele descobre o caso. Foi o presidente do conselho estudantil que roubou as provas, colocou no armário da escola dele, a polícia vem, pega o cara, aí o cara que era um Zé ninguém ia com a cara dele, ele vira o cara mais popular da escola, pega a ex-namorada do presidente do conselho estudantil, e ainda a reportagem que ele faz pro jornal da escola tem chance de ser publicada no jornal. E aí o filme logo em seguida muda, com a vida toda dele indo por água abaixo, como se na verdade ele tivesse armado tudo para pegar a guria. E aí o ponto é: provas e trapaças. Não sabe, chega um momento que tu olha quem é o mocinho. Cara, a única coisa que eu consigo dizer: o mocinho é o mocinho, mas os outros eu não sei mais quem é. Tá? Então assim, a moral da história é: quando tudo parece bem demais por teu lado, suspeita. Tá? Suspeita. Porque entender uma narrativa, às vezes, não é tão simples. E mais, se tu vai pela resposta simples, tu pode acabar sendo instrumento de outra pessoa. Tá? E é esse o problema, tá? Tanto é com fake news, qualquer outra coisa, que é o seguinte: é uma narrativa que é plantada porque interessa alguém. Então, assim, se aquela narrativa não fecha numa cosmovisão, tem algum problema. E é esse o ponto que é o ponto mais central. Qual é a cosmovisão em que fecha cada uma das narrativas, tá? E acredito que é isso.